Boa noite, pessoal. Eu me chamo Juliana e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre a neurofisiologia do sono e os aspectos farmacoterapêuticos dos seus transtornos junto com a Fernanda e com a Mariana. Então, a gente pode começar introduzindo, dizendo que o sono é uma atividade cerebral que ocorre de forma regular e é caracterizado por alterações na consciência. Dentro dessas alterações, a gente pode citar a sensibilidade relacionada aos estímulos ambientais. É importante lembrar que a função do sono ainda não é totalmente compreendida, mas em algumas hipóteses sugerem que ele está relacionado à conservação de energia, à aprendizado e memória, à restauração celular, entre outras. E dentro desse artigo também a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do hipotálamo e do sistema reticular ativador ascendente no controle do sono. Vamos explicar também um pouquinho sobre o sono vigília, que é um estado ativo complexo no nosso cérebro. Ele ocorre em todos os vertebrados e está composto por diferentes estágios, incluindo o sono REM e não REM. Agora explicando um pouquinho sobre os mecanismos neurais do controle do ciclo do sono vigília. Então, o ciclo sono-vigília, ele é controlado pelo ritmo cardíaco, que por sua vez é influenciado pela luz do ambiente, durante o dia, e pela melatonina durante a noite. O sono REM é mediado principalmente pela acetilcolina, enquanto a vigília é mediada por neurotransmissores colinérgicos e monoaminérgicos, como a histamina, a noradrenalina e a serotonina. E todas essas palavras difíceis querem dizer que a vigília prolongada aumenta a concentração de adenosina no cérebro, o que leva à sonolência e à pressão para o sono. E com isso, o sono é iniciado pela ativação do núcleo pré-óptico, que por sua vez inibe as regiões ligadas à vigília. E por fim, o ciclo do sono-vigília também é distinguido pela atuação de neuromoduladores, sendo então a vigília um estado de colinérgico e monominérgico, e o sono não REM em uma posição intermediária. Agora explicando um pouquinho sobre a regulação homeostática do sono. Então, o sono ele pode ser regulado tanto por fatores cardíacos, que foi o que eu expliquei antes, como fatores homeostáticos. O que são esses fatores? Os fatores cardianos a gente também pode chamar como um processo C. Eles determinam a necessidade do sono e o cronograma do ciclo do sono-vigília. E eles estão relacionados diretamente à exposição da luz. Por outro lado, a gente tem os fatores homeostáticos, que a gente também pode chamar como processo S. Ele representa, então, a necessidade de dormir e estão relacionados à acumulação de uma molécula metabólica hipogênica como a adenosina. A adenosina é uma substância que se acumula no cérebro durante esse ciclo da vigília e é responsável por regular a necessidade do nosso sono. Então, além da regulação cardíaca, que está relacionada ao ritmo biológico do organismo, a necessidade do sono também vai ser regulada por fatores homeostáticos. E esses fatores juntos garantem que o sono seja de qualidade, e suficiente para a restauração das funções do organismo. Oi, eu vou falar sobre a interseção entre neurofisiologia do sono e a farmacoterapia e como os medicamentos eles afetam o nosso ciclo do sono e as implicações clínicas do seu uso. Então, o ciclo do sono ele é crucial para a nossa saúde física e mental e ele é dividido em duas partes, o sono REM e o sono não REM. E o sono REM é onde a gente tem aquele movimento mais rápido dos olhos, e o não REM ele é de ondas mais sonolentas. Os medicamentos eles podem alterar tanto a duração do nosso sono quanto a distribuição para o sono REM e o sono não REM, o que afeta diretamente a nossa qualidade de descanso e recuperação. As substâncias farmacêuticas elas atuam de várias formas nos nossos neurotransmissores que fazem a regulação do sono, como a serotonina, dopamina e GABA. Essa modulação ela pode ser direcionada para ajustar a modelação do nosso sono REM e não REM e otimizando assim a eficácia terapêutica e os tratamentos para o distúrbio do sono. Os neurotransmissores eles possuem papel importantíssimo na manutenção e na indução do sono,
como por exemplo o GABA, que é super importante como mediador da sonolência. Enquanto a noradrenalina, ela regula a vigília. Compreender como esses neurotransmissores reagem e interagem entre si pode nos ajudar, né, a diminuir o uso do medicamento com o uso da terapia e trazer, assim, menos efeitos colaterais para o dia a dia. Os distúrbios como insônia e apneia do sono afetam bastante pessoas e o uso da medicação, ela pode ser, sim, importante, né, somado junto com a terapia, especialmente quando a gente trabalha com abordagens que possam melhorar significativamente os resultados clínicos e a qualidade da vida dos pacientes para não trazer tantos efeitos colaterais como eu já comentei antes. Enquanto os medicamentos podem proporcionar um alívio imediato, as abordagens não farmacológicas, como por exemplo mudança no estilo de vida, atividade física, a terapia focada, né, para o sono, a higiene do sono, elas são essenciais, né, para esse tratamento a longo prazo, o que a medicação às vezes não traz. E a combinação das duas abordagens, talvez da medicação junto com a terapia, ela pode maximizar os resultados terapêuticos e minimizar os efeitos colaterais que a medicação traz. Então, para finalizar, a gente sabe que o nosso sono ele passa por 4 estágios, né, que o sono REM e o não REM. Tá entre o estágio 1 e o 2, que ele é leve e moderado, ele prepara o nosso corpo para um sono mais profundo. O estágio 3 e o 4, que ele é o sono de ondas lentas, essencial para a recuperação física e libera os nossos hormônios de crescimento também. E o sono REM, ele é caracterizado por movimentos mais rápidos dos olhos e atividade cerebral intensa, que é essencial para o nosso processamento emocional e a consolidação da memória. Quando a gente sai do padrão, né, desse ciclo adequado para o sono, a gente pode ter fadiga, alteração de humor, dificuldade de concentração e até dificuldade cognitiva a longo prazo. E quando esses distúrbios do sono eles não são tratados, a gente pode ter desde problemas cardiovasculares até distúrbios mentais. Em resumo, a interação entre a neurofisiologia do sono e a farmacoterapia, elas são importantes, né? E elas oferecem oportunidades de melhoria para os nossos pacientes. E quando a gente explora esses medicamentos e busca causa, efeito da doença em si, né, do problema, da questão do sono, a gente pode considerar que são consequências e tratar clinicamente, pode sim, né, utilizar a questão do medicamento a nosso favor dentro da terapia, para que assim a gente possa desenvolver tratamentos mais eficazes e mais assertivos para os nossos pacientes e para a questão do distúrbio do sono. Mecanismos gerais dos fármacos para tratamento dos transtornos do sono. A ação dos fármacos se faz segundo o tipo de TS, principalmente hipersonia, parassonia e insônia. Na hipersonia, funciona através da ação efetiva dos sistemas de redução do sono ou aumento da vigília. Nas parassonias, com fármacos que podem aliviar seus sintomas, e na insônia, com fármacos sedativos ou hipnóticos, ou através do aumento da efetividade do sistema de redução da vigília. O mecanismo geral desses fármacos se faz pela modificação da neurotransmissão em locais distintos, dentro do sistema sono-vigília. Muitos dos fármacos que são usados para regular o sono e a vigília atuam diretamente no sistema sono-despertar, apesar deles poderem afetar mais de um sistema e os efeitos observados refletirem na alteração entre diferentes estruturas promotoras do ciclo sono-vigília. Agora eu vou explicar um pouquinho como funcionam os principais transtornos do sono. A insônia é aquela dificuldade em iniciar e manter o sono, acordar cedo, é o sono não reparador e de má qualidade. Como consequência dela, podemos ver um mal-estar geral, dificuldades com atenção e concentração, perda de memória, disfunção social ou profissional, perturbação de humor e irritabilidade, falta de motivação, redução de energia, tensão e até mesmo sintomas gastrointestinais em resposta à perda do sono. Síndrome das pernas inquietas, a SPI, é caracterizada por um desejo de mover as extremidades, geralmente inferiores, inquietação motora, agravamento dos sintomas em repouso e alívio durante a atividade. Ocorre agravamento dos sintomas durante a tarde ou a noite. Seu tempo de duração pode ser de 1 hora ou mais
e os sintomas podem piorar por estresse ou abalo emocional. A sonolência excessiva consiste em cochilos diurnos que não aliviam a sonolência, dificuldade de acordar de um longo sono, onde o indivíduo pode se sentir confuso ou desorientado e sente necessidade de dormir durante o dia, mesmo durante o trabalho, ou uma refeição ou uma conversa. Também ocorre um aumento da necessidade do sono acima de 14 horas por dia. A narcolepsia é um distúrbio do sono caracterizado pela sonolência excessiva durante o dia ou episódios recorrentes e incontroláveis de sono durante as horas normais da vigília, geralmente com episódios súbitos e temporários de fraqueza muscular, que seria a cataplexia, e outros sintomas também incluem a paralisia do sono, sonhos realistas, alucinações ao adormecer ou acordar de um sono. Por último, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de comportamento do sono REM, que é um distúrbio comportamental do sono caracterizado pela perda da atonia muscular que ocorre normalmente durante o sono REM, acarretando um aumento da atividade muscular fásica e comportamentos motores complexos durante a noite. E para concluir o nosso vídeo informativo sobre a neurofisiologia do sono e aspectos farmacoterapêuticos, acho importante reforçar que os estados de sono-vigília são resultantes de mecanismos ativos que envolvem várias estruturas anatômicas e neurotransmissores. Muitos fármacos atuantes no TS, principalmente na hipersonia, insônia e parassonia, atuais e em desenvolvimento, se baseiam em mecanismos moleculares, celulares e locais de ação dentro da rede neural do sistema de controle do sono-vigília, por interagir com diferentes sistemas de promoção da vigília ou sono, ou mecanismos que não envolvem a rede básica, por exemplo, a melatonina e a adenosina.